Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, na lição 3, o número 2 do material didático diz ser espiritual. Eu separei 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, tudo que nós, por exemplo, falamos para uma pessoa que não seja cristã, se o Espírito de Deus não operar nele, ele vai olhar para o que nós estamos falando como sendo uma loucura. Ok? Ele não vai conseguir discernir, ele não vai conseguir entender. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, o que o homem espiritual fala, ele não vai ser entendido pelo não crente. E o próprio homem, né, cristão agora, espiritual, ele também não é entendido, ou seja, as suas atitudes não são entendidas. Então é preciso que o Espírito Santo de Deus ilumine as pessoas para elas poderem compreender, poderem entender o que está sendo falado ou o que ela está vendo, né? Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós conseguimos compreender as coisas espirituais, conseguimos compreender o mundo espiritual. E, então, para nós compreendermos a palavra de Deus, nós temos realmente que ser espiritual. Ou seja, ter comunhão com o Espírito Santo, ter realmente nascido de novo. Existe história assim, de muitas pessoas que estudam a palavra de Deus por uma questão, às vezes, histórica. Aquelas pessoas que estudam a palavra de Deus pela questão do direito civil, né? Quem está estudando advocacia, ele precisa, às vezes, estudar as leis do Antigo Testamento. Então, ele tem um outro foco. Ou então, ele é um historiador, quer estudar a Bíblia. Os judeus, eles estudam o Novo Testamento. Tem um canal de um judeu, até bem interessante, o canal Professor Responde. Tem umas heresias, é claro, né? Mas ele ainda tem um ponto que ele comenta. Nós estudamos o Novo Testamento, assim como evento histórico. Hoje nós sabemos que é verdade, não sabemos se tudo é verdade, mas é um texto, né, que tem um aval da história. Então, pelos eventos históricos, o Antigo Testamento se encerrou, né? O que nós temos dos dias do Novo Testamento, né? Dos dias de Herodes e o período que vai se seguir? Nós temos o Novo Testamento. Então, historicamente, para estudar a história dos judeus, nós estudamos o Novo Testamento. Ou seja, mas não estuda com este sentimento espiritual, olhando para o Novo Testamento como uma literatura inspirada por Deus. O comentário prossegue. Neste texto, Paulo fala do homem natural, que é oposto ao homem espiritual. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Ele as interpreta como loucura. Então pense, se nós, sem a ação do Espírito Santo, formos explicar para um homem natural sobre o arrebatamento da igreja, sobre nós recebermos um corpo incorruptível, né, um corpo invisível, e sermos levados para encontrar com Jesus nos ares. O não crente vai dizer, isso é uma loucura. Esse homem está louco, como é que se pode acreditar em algo assim? Ou então falar, por exemplo, falar de Abel, que há cerca de 6.000 anos morreu e Jesus vai trazê-lo à vida novamente, e ele também receberá um corpo incorruptível e também será levado juntamente com a igreja. A pessoa vai falar, um homem que morreu há 6.000 anos.
é claro que essa é uma questão de fé. Deus tem esse poder, a Bíblia o descreve como todo-poderoso. Mas para o homem natural, isso é loucura. É isso que o texto está dizendo, isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O termo natural é tradução do grego psússis, que significa homem não regenerado, né? Homem que não nasceu de novo. Ou seja, aquele que nasce de novo, nós sabemos, uma das ações divinas, qual é? É exatamente abrir o entendimento da pessoa, abrir os olhos da pessoa.